E aí, goleira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse aqui é o canal Como um Gato, eu sou o Renê. E no vídeo de hoje eu vim propor uma reflexão para todos nós, goleiros e goleiras. Defesa bonita e defesa difícil. São sempre a mesma coisa? Nunca são a mesma coisa? Às vezes são a mesma coisa, às vezes não? Enfim, vamos bater um papo sobre isso hoje, mas antes, um recado para vocês. Você que é goleiro e tem de 6 a 13 anos, ou você que está me assistindo aqui e tem um filho goleiro nessa faixa etária, no dia 24 de maio, às 2 horas da tarde, o Vasco da Gama vai realizar uma avaliação só para goleiros. Em São Januário mesmo, às 2 horas da tarde, já falei, né? Enfim, eu vou deixar um link aqui na descrição com a página, com o site do Vasco, né? Onde tem todas as informações sobre essa avaliação e, enfim, eu acredito, pelo que eu li lá, que essa avaliação é apenas para goleiros meninos. Se você é uma goleira de 6 a 13 anos, está me vendo aqui, ou se você tem uma filha goleira de 6 a 13 anos, nesse link que eu estou deixando aqui na descrição, lá tem um endereço de e-mail, um número de telefone que você pode entrar em contato e se informar sobre a possibilidade de você, goleira, ou da sua filha goleira, participar dessa avaliação também. Eu acho que vale muito a pena, enfim, independente da aprovação na avaliação, eu acho que vale muito a pena, porque essa faixa etária é uma faixa etária de iniciação, né, no futebol, e se logo no início você já tiver a oportunidade de estar em contato com um clube tão grande como o Vasco, num estádio tão histórico como São Januário, eu acredito que é uma experiência muito boa de se adquirir, de se acumular, enfim, acredito que vale a pena, acredito que a criança que for participar desse processo tem muito a aprender, passando ou não passando. Então fica aqui a indicação e o link está aí na descrição para maiores informações. Recado dado, vamos pro vídeo, né? Vamos pro assunto principal aqui que esse vídeo se propõe a falar, que é o seguinte, né? Defesa bonita, defesa difícil, é a mesma coisa? E aí, o que você acha? Antes do vídeo continuar, já deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas por que eu tô falando sobre isso? Por que eu acho importante a gente conversar sobre isso? Porque eu acredito que ter esses conceitos claros na mente, o que é uma defesa bonita apenas e o que é uma defesa difícil, ou o que é uma defesa bonita e difícil, interfere muito no nosso julgamento, tanto sobre outros goleiros, como nossa própria autoavaliação. Às vezes a gente vai jogar uma partida e a gente sai da partida achando que não jogou bem, ou achando que não fez nada demais no jogo, porque a gente não fez nenhuma ponte, porque a gente não fez nenhuma defesa espetacular, mas na verdade a nossa atuação ali no jogo pode ter sido muito importante, mesmo sem ter feito nada disso. Bom, mas se é importante ter esses conceitos claros na mente, então vamos a eles, né? O que seria uma defesa bonita? Eu acredito que, e aqui eu deixo claro que eu estou dando a minha opinião sobre o assunto, não sou nem a pessoa tecnicamente ou academicamente mais gabaritada para falar sobre isso, mas é a minha opinião sobre o assunto. Você pode ter uma opinião diferente, inclusive, se você tiver, já te convido a deixar aí nos comentários também, claro, de forma educada, sempre, né? Você não vai fazer vergonha aí pro seu pai e pra sua mãe falando groselha aí nos comentários, mas enfim, vamos continuar aqui, né? O que seria uma defesa bonita? Eu acredito que na cabeça da maioria das pessoas, e inclusive na minha também por muitos anos, né, por muito tempo, a defesa bonita é aquela ponte no ângulo, é aquela bola que você se estica tudo para defender, que o cara, enfim, né, que o cara chuta lá onde a coruja dorme, você vai de mão trocada e busca lá e não sei o que. Eu acredito que isso seja uma defesa considerada pela maioria, né, uma defesa bonita. Mas essa defesa bonita, ela necessariamente é uma defesa difícil? Bom, eu acho que aí depende de que tipo de goleiro você é. Vamos nesse primeiro momento aqui levar em consideração os goleiros e as goleiras profissionais, né, que nós vemos na TV, enfim. São goleiros e goleiras que treinam todos os dias, ou pelo menos boa parte dos dias, né, da semana. E todo mundo que está assistindo esse vídeo que já teve contato com treinamento de goleiro, de goleira, sabe que num treino de goleiro, você faz aí pelo menos em um dia, você faz pelo menos 30 pontes, 40 pontes para cada lado. Então, se você repete algo tantas vezes, e tantas vezes, não é nenhum exagero dizer que uma ponte para um goleiro ou goleira profissional é uma defesa de rotina, é uma defesa que você faz sempre, que você faz em todo treinamento. E tudo que é de rotina acaba se tornando fácil. Eu não estou dizendo que é fácil fazer uma ponte, mas se você repete aquilo várias vezes, aquilo se torna algo minimamente comum para você. Então,
isso significa dizer que necessariamente a ponte é uma defesa difícil? Eu acredito que não. Eu acredito que tem ponte que é fácil de fazer. Eu acredito que, inclusive, a ponte pode ser uma maneira, em muitos casos, de você facilitar uma defesa. Por quê? Porque você treina aquilo. Você, que eu digo assim, o goleiro que é profissional, ou a goleira que é profissional, que tem contato com o treinamento de goleiro todos os dias. Você está treinando isso todos os dias. Se você está treinando isso todos os dias, é para que isso não seja difícil de fazer. Então, eu acredito que a ponte, né, a defesa bonita, a defesa de mão trocada, aquela coisa toda, eu acredito que é uma defesa bonita, é muito válido, te traz confiança, impressiona o adversário, mexe com a mente dele, o adversário vê que quem tá ali no gol não tá de bobeira, o pessoal do seu time também pega mais confiança em você. Por quê? Porque no imaginário popular, a defesa bonita, essa ponte, essa defesa de mão trocada, necessariamente é uma defesa difícil, o goleiro tem que ser muito bom para fazer aquilo. Mas se a ponte nem sempre é uma defesa difícil, então o que seria uma defesa difícil, então? Bom, a ponte pode ser uma defesa difícil, mas eu acho que o que torna a defesa difícil são as circunstâncias em que essa ação do goleiro ou da goleira estão envolvidas, né? Por exemplo, na minha opinião, no meu modo de ver, a defesa sempre vai ser difícil quando ela envolve um tempo muito curto de reação. Quanto menor o tempo que você tiver para reagir àquela jogada, àquela ação, mais difícil a defesa vai ser. Por quê? Porque aí não envolve só a técnica, envolve a rapidez do seu raciocínio, envolve seu posicionamento, envolve sua velocidade, envolve sua força, envolve vários outros aspectos além da técnica. Quando você tem a técnica bem treinada, você consegue fazer uma ponte. Mas quando o seu tempo de reação é muito pequeno, você pode ter a melhor técnica do mundo. Que fazer aquela ponte, empregar aquela técnica, vai ser sempre mais difícil. E quais são as coisas que tornam o tempo de reação curto? A distância do chute, a força do chute, um desvio no meio do caminho, enfim, o seu posicionamento. Se você estiver mal posicionado, você pode ter menos tempo ou mais tempo para chegar numa bola. Então tudo isso faz a diferença, né? Então às vezes a gente vê um goleiro ou uma goleira na TV, às vezes ele faz uma defesa e a gente fala assim, mas essa defesa não foi nada demais, a bola foi em cima dele. Por exemplo, durante essa semana passada, né, teve o jogo entre o Manchester City e o PSG, na verdade PSG e Manchester City, e teve um lance que o Phil Foden pegou uma bola livre de cara pro gol, na entrada da grande área ou dentro da grande área. Ele chutou forte e o Keylor Navas defendeu simplesmente parado, né? E eu ouvi na transmissão e depois nas redes sociais muitos comentários do tipo assim, mas a defesa, o chute foi em cima dele, a defesa foi fácil. No entanto, eu não vou colocar aqui no vídeo, porque eu não quero correr o risco de violar nenhum direito autoral. Eu não sei quem foi que tirou essa foto, mas eu vou colocar aqui na descrição um link para um tweet em que tem duas fotos desse lance. Uma quando o Phil Foden domina a bola e a outra quando o Keylor Navas faz a defesa. No momento em que o Phil Foden domina a bola, o Keylor Navas, ele tá em um determinado posicionamento, ele tá em um local do gol. No momento em que o Keylor Navas e a bola entram em contato, o Keylor Navas já está em outro local do gol, ele já está em outro posicionamento. O que significa dizer isso? Significa dizer que na hora que o Phil Foden domina a bola, ele olha para o gol, o Navas está em um lugar. Quando ele abaixa a cabeça para chutar, nesse momento, o Keylor Navas se desloca e na hora que o chute é realizado, ele está em outro lugar. Isso, se o Keylor Navas não tivesse feito esse deslocamento, a defesa seria muito mais difícil. Mas com esse deslocamento, ele transformou a defesa difícil em fácil. A defesa deixou de ser bonita, porque se ele tivesse distante como ele estava, ele teria que fazer uma ponte para defender. E se ele conseguisse, seria uma defesa linda, muito bonita plasticamente. No entanto, ele fez esse deslocamento e a defesa que era muito difícil de ser realizada, ele ganhou mais tempo de reação, a defesa ficou fácil, a defesa que era difícil ficou fácil, e ele conseguiu fazer a defesa sem, enfim, né, com perdão da redundância, sem nenhuma dificuldade. O que acontece é que depois disso muitas pessoas disseram, né, o chute foi em cima dele. Será que foi? Ele ficou parado? E a bola veio na direção dele, ou ele deu uma passada lateral e se posicionou de um jeito onde ele estava, onde ele passou a estar, onde a bola chegaria.
São esses detalhes que a gente tem que analisar na hora da gente fazer um julgamento. Ah, esse goleiro é bom, esse goleiro não é, esse goleiro jogou bem, esse goleiro não jogou, ou goleira no caso. Enfim, e por que eu tô dizendo todas essas coisas? Porque pra nós, meros mortais, que não somos profissionais, né, somos goleiros amadores, a dinâmica em que a gente se envolve no futebol é muito diferente. A gente joga peladas de 2 horas, às vezes mais, né? Ou partidas amadoras, né, dos nossos campeonatos aí, ou jogávamos, né, antes da pandemia. Enfim, e o nosso jeito de se avaliar, pelo menos o meu, eu era muito autocrítico com a minha avaliação, né? Com os gols que eu sofria, com as defesas que eu fazia. Enfim, vocês viram no meu vídeo de ações, de intervenções em campo, que eu cheguei a comentar com vocês que eu não sou um goleiro muito plástico de fazer aquelas defesas mirabolantes, maravilhosas, e tal, que eu sou um goleiro mais simples que joga pro time. Por quê? Porque a minha intenção em campo sempre é essa, facilitar o que é difícil. Eu não sou um goleiro muito veloz, eu não sou um goleiro muito alto, e eu não sou um goleiro muito forte também. Então, eu preciso cortar caminho, eu preciso me adaptar, eu preciso desses atalhos, entendem? Então, assim, às vezes você pode passar um jogo inteiro sem fazer uma ponte, mas se você conseguir transformar uma defesa difícil em fácil, cortando esse caminho para você chegar em um posicionamento onde seu tempo de reação vai ser maior, vai ser uma defesa importante. Pode não ser uma defesa bonita, mas vai ser uma defesa importante. E também é aquilo, se você consegue transformar o que é difícil em fácil, isso também impressiona. Claro que de um jeito diferente, mas isso também impressiona, isso também passa confiança para os seus companheiros. Se você está sempre calmo, se você está sempre tranquilo, se você consegue fazer as coisas com facilidade, isso também impressiona todo o seu time e o adversário. E aí, nesse sentido, a gente pode também tocar no assunto da defesa importante, que era o que a gente estava falando agora. Tem a defesa bonita, tem a defesa difícil e tem a defesa importante. A defesa importante, ela pode ser bonita e difícil, ela pode ser feia e difícil, ela pode ser feia e fácil, enfim. E qual é a defesa importante? A defesa importante é aquela que você faz quando o jogo está empatado, é aquela que você faz quando seu time está ganhando de 1. É aquela que você faz num momento crucial do jogo, que seu time está sendo pressionado e precisa de um ânimo para poder voltar ao jogo, né? Claro, todas as defesas são importantes, né? É igual o gol, não tem hora certa para fazer gol, toda hora é hora de fazer gol. A gente tá lá como goleiro, como goleira, também não tem essa, não tem defesa, não tem hora mais importante para fazer uma defesa, né? Toda defesa tem a sua importância, mas umas são mais do que outras. Eu passei por uma situação, nos anos atrás, em que eu me crucifiquei muito. Era a estreia do nosso time no campeonato, isso foi em 2018, salvo engano. Aquele nervosismo de estreia, aquela coisa toda. Era o meu primeiro campeonato de futsal, inclusive. Até então eu tinha jogado só campeonato de futsal a minha vida inteira, enfim. E aí, o que aconteceu, né? Na verdade, não era bem o meu primeiro campeonato de futsal, mas, enfim, não vou entrar em detalhes. O jogo tava 3-2 pra gente. A gente tinha virado o placar, né? Então, era um jogo difícil, principalmente por ser estreia, enfim. O jogo tava 3-2 pra gente e no último minuto nós tivemos um pênalti contra, né? Enfim, só de lembrar desse pênalti eu já fiquei chateado com o colega que fez esse pênalti, porque foi muito bobo. Mas enfim, não veio ao caso agora, águas passadas. Mas era o último minuto, um pênalti ali contra nós, e se eu pegasse, era 3 pontos pra gente, eu ia ser o herói do jogo, e enfim, era uma situação de uma defesa importante. Era uma defesa que ia definir o placar, ia definir os 3 pontos, enfim. Eu não peguei o pênalti, eu tomei o gol. E até hoje eu penso nisso, como aquele campeonato poderia ter sido se eu tivesse pego aquele pênalti, né? O que poderia ter sido dos próximos jogos, como aquilo poderia afetar a confiança do time, enfim. Eu sei que eu posso estar sendo duro comigo mesmo, isso já faz muito tempo, a gente acaba superando eventualmente, mas volta e meia eu lembro. E eu queria muito ter pego esse pênalti, não porque eu queria ser o destaque da partida, mas porque eu queria os 3 pontos. E porque era uma defesa importante, que ia fazer a diferença no jogo. Seria diferente de todas as defesas que eu fiz durante a partida. Então existe esse conceito da defesa importante também, né? E essa defesa importante nem sempre ela é uma ponte, nem sempre é um pênalti defendido.
pode ser um lance que você precise apenas manter a calma e ficar parado. Ou que você precise apenas dar uma passada lateral e pegar a bola firme. Enfim, essa espetacularização do goleiro que faz acrobacia, que salta, que pula, que rola, que deita e não sei o que, enfim, tudo isso também tem a sua importância, mas não é o fundamental. Eu trouxe esse exemplo do Keylor Navas, mas poderia citar N outros aqui também, de defesas importantes que não... defesas importantes, defesas difíceis que se tornaram fáceis porque o goleiro escolheu cortar esse caminho da espetacularização, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso, na verdade, não é nada. Eu só queria trazer essa reflexão para todos nós, goleiros e goleiras, porque isso pode influenciar muito. Não ter esses conceitos claros na mente pode influenciar muito no nosso auto-julgamento, na nossa autocrítica, o que consequentemente influencia em algo muito importante para nós, goleiros e goleiras, que é a nossa autoconfiança. O goleiro que não tem confiança, ele entra com medo. E o goleiro que entra com medo tá perdido ou perdida, né? Então, assim, não analisem o jogo de vocês pelo número de pontos que vocês fazem, ou se você pegou aquele pênalti ou não. Analisem o jogo de vocês pela sua postura. Se você manteve a calma, se você manteve a sua postura, se você manteve o time calmo, se você manteve o time motivado e principalmente se seu time ganhou. Isso é o que importa. Você pode jogar mal e seu time ganhar. Isso não é proibido também. 3 pontos são 3 pontos. Então, enfim. E uma outra coisa que eu queria dizer aqui também, para encerrar aqui o vídeo, é o seguinte: para quem tá começando, para quem tá aprendendo o ofício do gol, digamos assim, né? Toda defesa vai ser difícil, porque você tá aprendendo as técnicas e você ainda tá pegando o jeito, enfim. Essa questão da defesa difícil, ela também varia muito de goleiro para goleiro. Às vezes o que é difícil para mim é fácil para você, e às vezes o que é difícil para você é fácil para mim. Então, quando nós vemos os goleiros e as goleiras na TV, isso é uma coisa, né? Eles treinam todos os dias, enfim, eles fazem isso da vida deles. Agora, quando nós estamos numa pelada, ou quando nós vamos num campeonato amador, a gente tem que ter isso em mente. Cada goleiro é um goleiro, e cada goleira é uma goleira, né? Cada um tem suas dificuldades, as suas facilidades, cada um sabe onde o calo aperta. Então, a gente tem que prestar muita atenção na régua que a gente usa para medir os outros, né? Às vezes você vê um jogo, o outro goleiro ou a goleira que você tá assistindo toma um gol que você fala assim: nossa, isso aí foi um frango, eu pegaria fácil. Mas e o frango que você tomou naquele outro jogo lá? De repente aquele goleiro ali pegava porque era uma situação fácil para ele. Então nós temos que prestar atenção nisso também na hora de julgarmos aí os nossos colegas e nossas colegas de gol, tá bom? Esse foi o vídeo hoje. Me diz aí nos comentários o que você acha disso tudo. Enfim, semana que vem tem mais. E espero que vocês tenham gostado. É isso, até os próximos vídeos. Valeu!